20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne, parte 6. Outra aplicação da eletricidade. Esse mostrador, pendurado diante de seus olhos, serve para indicar a velocidade do Nautilus. Um fio elétrico conecta-o à hélice da barquilha e seu ponteiro me fornece o deslocamento real do aparelho. Veja, neste momento, navegamos a uma velocidade moderada 15 milhas por hora. É maravilhoso, respondi. E ao meu ver, capitão, fez muito bem em empregar esse agente que está destinado a substituir o vento, a água e o vapor. Não terminamos, professor Aronnax, disse o capitão Nemo. Levantando-se, e se fizer gentileza de me seguir, visitaremos a polpa do Nautilus. Com efeito, eu já conhecia toda a parte frontal daquela embarcação submarina, cujo plano exato apresento indo do centro para o esporão. O refeitório de 5 metros, separado da biblioteca por uma divisória estanque, isto é, a prova d'água. A biblioteca, 5 metros. O grande salão, 10 metros, separado do quarto do capitão por uma segunda divisória estanque. O mencionado quarto do capitão, 5 metros. O meu, 2,50 metros. E, por fim, um reservatório de ar com 7,50 metros, que se estendia até o castelo da proa. Total, 35 metros de comprimento. As divisórias estanques eram atravessadas por portas que se fechavam hermeticamente por meio de arremates de borracha, proporcionando toda a segurança a bordo do Nautilus para o caso de uma infiltração de água. Segui o capitão Nemo através dos corredores situados no costado e cheguei ao centro da embarcação, onde havia uma espécie de poço que se abria entre duas divisórias estanques. Uma escarra de ferro fixa na parede conduzia a uma extremidade superior. Escada. Perguntei ao capitão para que servia aquela escada. Ela dá acesso ao Scaler, respondeu. O que é um Scaler? Espantei-me. Exatamente, uma excelente embarcação leve e insubmersível, destinada aos passeios e à pesca. Mas então é obrigado a subir à tona quando deseja embarcar? De forma alguma. O Scaler encaixa-se na parte superior do casco do Nautilus, ocupando uma cavidade disposta para recebê-lo. Consiste numa plataforma inteiriça absolutamente impermeável e rematada por sólidos rebites. Essa escada conduz a uma passagem vazada no casco do Nautilus, que corresponde a uma passagem idêntica no flanco do Scaler. É por essa dupla abertura que me introduzo na embarcação. A tripulação fecha uma delas, a do Nautilus. Eu fecho a outra, a do Scaler, por meio de parafusos de pressão. Solto os rebites e a embarcação sobe com uma rapidez prodigiosa à superfície. Abro então a escotilha da plataforma, absolutamente vedada até então. Mastreio isso minha vela ou pego meus remos e passeio. Mas como retorno a bordo? Não retorno, professor Aronnax. É o Nautilus que retorna. A um comando seu? A um comando meu. Um fio elétrico está conectado ao submarino. Passo um telegrama é o suficiente. Com efeito, eu disse, inebriado por aquelas maravilhas, nada mais simples. Após atravessar o saguão do elevador que conduzia à plataforma, vi uma cabine com 2 metros de comprimento, na qual Conselho e Ned Land, deslumbrados com a comida, travavam uma conversa ao devorá-la vorazmente. A seguir, uma porta se abriu para a cozinha, com 3 metros de comprimento, situada entre as vastas despensas de bordo. Ali, a eletricidade, mais poderosa e obediente que o próprio gás, dava suporte às atividades culinárias. Os fios, chegando sobre os fornos, transmitiam às esponjas de platina um calor que se distribuía e mantinha-se num nível uniforme. Este aquecia igualmente aparelhos destilatórios que, por meio da vaporização,
produziam uma excelente água potável. Contíguo a essa cozinha havia um banheiro bastante confortável e cujas torneiras forneciam água fria ou quente à vontade. A cozinha sucedia-se às dependências da tripulação, com 5 metros de comprimento, mas sua porta estava fechada e não pude ver seu aspecto, o que talvez me houvesse esclarecido a respeito do número de homens necessários para manobrar o Nautilus. Ao fundo erguia-se uma quarta divisória estanque que separava essa dependência da casa de máquinas. Uma porta se abriu e me vi no compartimento onde o capitão Nemo, seguramente um engenheiro de primeira linha, instalara seus aparelhos de locomoção. A casa de máquinas, intensamente iluminada, não media menos de 20 metros de comprimento e dividia em 2 partes. A primeira abrigava os elementos que produziam a eletricidade, a segunda, o mecanismo que transmitia movimento à hélice. O que logo me chamou a atenção foi o cheiro sui generis que impregnava este compartimento. O capitão Nemo percebeu minha reação. São, explicou, emanações de gás produzidas pelo uso do sódio, mas é um mero e pequeno inconveniente. Todas as manhãs, por sinal, procedemos a uma purificação, arejando o Nautilus com ar fresco. Enquanto isso, eu examinava com interesse facilmente concebível o motor do submarino. Como vê, disse o capitão Nemo, uso elementos Bunsen e não elementos Ruhmkorff. Estes não forneceriam potência suficiente. Os elementos Bunsen são pouco numerosos, porém resistentes e maiores, o que, pelos meus testes, dá melhores resultados. A eletricidade produzida dirige-se para a popa, onde, por intermédio de eletroímãs de grandes dimensões, age sobre um sistema todo especial de alavancas e engrenagens que transmitem o movimento ao eixo da hélice, este cujo diâmetro é de 6 metros e o passo de 7 metros e 50 pode alcançar 20 giros por segundo. Gerando, então, perguntei. Uma velocidade de 50 milhas por hora, respondeu o capitão Nemo. Havia um mistério naquilo tudo, mas não insistia em conhecê-lo. Como era possível a eletricidade atuar com aquela potência? Qual a origem daquela força quase ilimitada? Seria sua fantástica pressão obtida por bobinas de um novo tipo? Ou seu poder de transmissão, que um sistema de alavancas desconhecidas era capaz de aumentar infinitamente? Era o que não me entrava na cabeça. Capitão Nemo, declarei. Constato os resultados e não procuro explicá-los. Vi o Nautilus manobrar diante da Abraham Lincoln e sei que a me ater sobre sua velocidade. Mas avançar não basta, tem que saber aonde vai. Tem de poder dirigir para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Como alavanca as grandes profundidades, onde enfrenta uma resistência crescente estimada em centenas de atmosferas. Como vai até lá? Como sobe a superfície do oceano? Enfim, como permanece no meio que lhe convém? Eu estaria sendo indiscreto com essas perguntas? De forma alguma, professor Aronnax, respondeu-me o capitão após ligeira hesitação. Uma vez que nunca mais deixará esta embarcação submarina, passemos então ao salão. É o nosso verdadeiro gabinete de trabalho, e lá saberá tudo que deve saber sobre o Nautilus. Eu nessa embarcação, o cara falasse um negócio desse pra mim, que eu nunca mais ia sair de lá, ia ficar eu nesse submarino, que eu ia ficar preso lá o resto da vida. Mas eu não ia aguentar isso não, tá doido. Eu ia falar pra ele, você que pensa, quando eles parassem em algum lugar, eu tentaria fugir. Mas que adianta também? Longe de qualquer cidade, longe de tudo, fugir no meio do mar como? Numa ilha? Mas para que? Seria pior do que ficar num local comendo, num submarino, comendo do bom e do melhor, em um lugar confortadíssimo, viajando, vendo belezas pelos 4 cantos do mundo, vendo
as coisas maravilhosas, desconhecidas do fundo do mar, sei lá. Mas um cara não fala isso. Se o cara falasse um negócio desse pra mim, eu ia ficar doidão. Nossa, o jeito que ele falou. Vou até ler de novo aqui. Ele tinha perguntado, né, o Júlio Verne, que é o professor Anonak, tinha perguntado para ele algumas coisas lá. De forma alguma, professor, respondeu-me o capitão após ligeira hesitação. Uma vez que nunca mais deixará esta embarcação submarina, passemos ao salão. É o nosso verdadeiro gabinete de trabalho. E lá saberá tudo que deve saber sobre o Nautilus. Um instante depois, estávamos sentados num divã do salão, conversando animadamente. O capitão pôs sobre meus olhos uma planta que fornecia plano, corte e elevação do Nautilus e começou sua descrição nesses termos. Eis, professor Aronnax, as diversas dimensões da embarcação que o transporta. Consiste num cilindro esticado, com as pontas cônicas, tendo, portanto, a forma de um charuto, forma já adotada em Londres para várias construções do mesmo gênero. O comprimento desse cilindro, de uma extremidade à outra, mede exatamente 70 metros e seu vão, em sua maior largura, 8 metros. Logo, não é construído inteiramente na base decimal. Parece uma casa gigantesca. 70 metros é muita coisa. Nossa, parece uma casa. É como se você estivesse vivendo numa casa que tem tudo dentro. Lá tem biblioteca com milhares de livros, tem comida de todos os tipos, das melhores. E sem contar a visão, né, que tem do oceano, tanto da parte superior da superfície quanto das profundezas. O comprimento desse cilindro, de uma extremidade à outra, mede 70 metros. Logo é construído inteiramente na base decimal, como os vapores de longo curso, mas suas linhas são suficientemente esguias e a curvatura de sua carena suficientemente delgada para que a água deslocada flua facilmente e não oponha nenhum obstáculo ao seu avanço. Essas dimensões, professor, permitem-lhe, mediante um simples cálculo, deduzir a superfície e o volume do Nautilus. Sua superfície compreende 1.011 metros quadrados e 45 centésimos. Seu volume, 1.500 metros cúbicos e 2 décimos. O que significa dizer que inteiramente submerso desloca ou pesa 1.500 metros cúbicos ou toneladas. Quando projetei esse navio, destinado à navegação submarina, pretendi que, em equilíbrio na água, ele mergulhasse 9 décimos e emergisse apenas 1. Nessas condições, por conseguinte, não devia deslocar senão os 9 décimos de seu volume, ou seja, 1.356 metros cúbicos e 48 centésimos, isto é, não pesar mais do que esse número de toneladas. Logo fui obrigado a não ultrapassar esse peso, construindo-o segundo as dimensões supracitadas. O Nautilus compõe-se de 2 cascos, um interno e outro externo, reunidos entre si por barras de ferro em T, que lhe conferem extrema rigidez. Graças a essa disposição celular, ele resiste como um bloco, como se fosse maciço. Suas juntas não cedem, ajustando-se por si mesmas e não pela pressão de rebites, e a homogeneidade de sua construção decorre do amálgama perfeito dos materiais, permite-lhe desafiar os mares mais violentos. Esses 2 cascos são fabricados com chapas de aço, cuja densidade em relação à água é de 7 ou 8 décimos. O primeiro não tem mais de 5 centímetros de espessura e pesa 394 toneladas e 96 centésimos. O segundo invólucro, a quilha, com 50 centímetros de altura e 25 de largura, pesa sozinho 62 toneladas. O motor, o lastro, os diversos acessórios e instalações, as divisórias e estroncas internas,
tem um peso de 971 toneladas e 62 centésimos, que acrescentadas às 394 toneladas e 96 centésimos, forma o total requerido de 1.356 toneladas e 48 centésimos. Entendido? Entendido, respondi. Logo, prosseguiu o capitão, quando o Nautilus encontra-se flutuando nessas condições, ele emerge um décimo. Ora, caso eu disponha de reservatórios com uma capacidade igual a esse décimo, ou seja, com uma continência de 150 toneladas e 72 centésimos, e os encha com água, a embarcação deslocando então 1.570 toneladas, ou pesando-as, imergirá completamente. É o que acontece, professor. Esses reservatórios situam-se no calado, nas partes inferiores do Nautilus. Abro torneiras, ele se enche e, afundando um pouco, a embarcação aflora a superfície das águas. Bem, capitão, agora chegamos à verdadeira dificuldade. Que o senhor possa aflorar a superfície do oceano, compreendo. Contudo, mais abaixo, mergulhando, além dessa superfície, seu aparelho submarino não irá encontrar uma pressão e, por conseguinte, sofrer um impulso de baixo para cima, que deve ser estimado em uma atmosfera para cada 10 metros de água, ou seja, aproximadamente 1 kg por centímetro quadrado. Exatamente, professor. Portanto, a menos que encha completamente o Nautilus, não vejo como possa movê-lo em meio a massas líquidas. Professor, respondeu o capitão Nemo, não convém confundir estática com dinâmica, caso não queira expor-se a graves erros. Despendemos pouquíssimo trabalho para alcançar as baixas regiões do oceano, pois os corpos tendem a tornar-se abissais. Acompanhe o meu raciocínio. Pois não, capitão. Quando calculei o peso suplementar a ser acrescentado ao Nautilus, a fim de imergi-lo, minha única preocupação foi a redução de volume sofrida pela água do mar à medida que suas camadas vão ficando mais profundas. Naturalmente, respondi. Ora, é verdade que a água não é absolutamente incompreensível, nem por isso deixa de ser muito pouco compreensível. Com efeito, segundo os cálculos mais recentes, essa redução não passa de 436 milésimos por atmosfera, ou para cada 10 metros de profundidade. Vamos supor que eu tenha de descer a 1.000 metros. Levarei em conta, então, a redução do volume sobre uma pressão equivalente à de uma coluna de água de 1.000 metros, isto é, sob uma pressão de 100 atmosferas. Essa redução será, então, 436 milésimos. Logo, devo aumentar o peso de maneira a pesar 1.500 toneladas e 77 centésimos, em vez de 1.500 toneladas e 2 décimos. Ou seja, o aumento será de meras 6 toneladas e 57 centésimos. Só? Só, professor. E é uma conta fácil de fazer. Meus reservatórios suplementares têm uma capacidade de 100 toneladas, o que significa que posso descer a profundidades consideráveis. Ora, se me aprouver subir e aflorar novamente a superfície, fazendo o Nautilus emergir um décimo, sua capacidade total, basta-me escoar essa água e esvaziar completamente todos os reservatórios. A tais raciocínios fundamentados em números, eu nada tinha a objetar. Aceite seus cálculos, capitão, respondi. Contestá-los seria dar prova de má vontade, uma vez que, diariamente, a experiência lhe dá razão. Mas presinto uma dificuldade real à frente. Qual seria, professor? Quando o Nautilus encontra-se a 1.000 metros de profundidade, por exemplo, suas paredes suportam uma pressão de 100 atmosferas. Se nesse momento desejar esvaziar os reservatórios suplementares para tornar sua embarcação mais leve e subir à superfície, as válvulas terão de vencer essa pressão de 100 atmosferas, a qual é de 100 kg por centímetro quadrado, donde uma força que apenas a eletricidade é capaz de me fornecer.
apressou-se em dizer ao capitão Nemo. Repito, professor, a força dinâmica de meus motores é praticamente infinita. As válvulas do Nautilus possuem uma força prodigiosa, e o senhor deve ter visto quando suas colunas de água precipitaram-se como uma torrente sobre a Abraham Lincoln. A propósito, para poupar meus aparelhos, não recorro aos meus reservatórios suplementares, senão quando preciso alcançar profundidades médias de 1.500 a 2.000 metros. Assim, quando me apraz visitar as profundezas do oceano, a 2 ou 3 léguas abaixo de sua superfície, emprego manobras mais demoradas, porém não menos infalíveis. Quais, capitão? Perguntei. Isso, evidentemente, significa revelar como manobramos o Nautilus. Estou impaciente para saber. Para dirigir esta embarcação para estibordo, para bom bordo, para evoluir, em suma, seguindo um plano horizontal, faço uso de um leme comum com açafrão amplo, fixado na traseira do cadaste, impulsionado por uma roda e um sistema de polias. Mas posso igualmente mover o Nautilus de baixo para cima e de cima para baixo, isto é, num plano vertical, fazendo uso de 2 planos inclinados, fixados em seus flancos no centro de flutuação, planos móveis, capazes de trabalhar em qualquer posição e que são manobrados internamente por meio de alavancas poderosas. Esses planos são mantidos paralelos à embarcação. Esta move-se horizontalmente. Quando inclinados, o Nautilus, sob o impulso de sua hélice, ou emerge, conforme o grau dessa inclinação e descrevendo a diagonal pretendida. Se porventura eu quiser regressar um pouco mais rapidamente à superfície, basta-me engrenar a hélice para a pressão das águas, fazer com que o Nautilus suba como um balão que, inflado pelo hidrogênio, ascende rapidamente aos céus. Bravo, capitão! Exclamei. Mas como timoneiro no meio das águas pode seguir a rota que o senhor lhe determina? O timoneiro fica instalado numa cabine envidraçada que se projeta na parte superior do casco do Nautilus e é equipada com vidros lenticulares. Vidros capazes de resistir a tais pressões? Perguntei. Exatamente. O cristal, apesar de ser frágil ao choque, oferece uma resistência considerável. Em experimentos de pesca com luz elétrica efetuados em 1864, nos altos mares do norte, vimos placas dessa matéria com uma espessura de apenas 7 milímetros resistir a uma pressão de 16 atmosferas, ao mesmo tempo em que deixava passar poderosos raios caloríficos que lhe distribuíam desigualmente o calor. Ora, os vidros de que me sirvo não têm menos de 21 centímetros em seu centro, isto é, 30 vezes essa espessura. Admito, capitão Nemo, mas para enxergar é preciso que a luz expulse as trevas, e me pergunto como, em meio à escuridão das profundezas, podeis enxergar. Atrás do compartimento do timoneiro acha-se instalado um poderoso refletor elétrico, cujos raios iluminam o mar a meia milha de distância, tanto na superfície quanto nas profundezas. Ah, bravo, 3 vezes bravo, capitão. Agora entendo a fosforescência do pretenso narval que tanto intrigou os cientistas. A esse propósito, eu lhe perguntaria se o aborroamento entre o Nautilus e o Scotia, que tanto celeuma causou, foi um mero acidente. Precisamente, cavalheiro. Eu a navegava 2 metros abaixo da superfície das águas quando o choque se produziu. Por sinal, vim a saber que não resultou em nenhuma avaria grave. Nenhuma, cavalheiro. Mas, e quanto ao seu encontro com a Abraham Lincoln? Professor, senti grande pesar por um dos melhores navios da brava marinha americana, mas estava sendo atacado e tive que me defender. Contei-me, todavia, em deixar a fragata fora de combate. Ela não terá dificuldade em reparar suas avarias no porto mais próximo.
Ah, comandante, exclamei com convicção, é realmente uma embarcação maravilhosa o seu Nautilus. Sim, professor, respondo com genuína emoção o capitão Nemo. O amo como a carne de minha carne. Se tudo é perigo a bordo de seus navios submetidos aos caprichos do oceano, se nesse mar a primeira impressão é a sensação do abismo, como diz tão bem o holandês Jensen, abaixo dele e a bordo do Nautilus, o coração do homem não tem mais nada a temer, nenhuma deformação a recear, pois o duplo casco da embarcação possui a rigidez do ferro, nenhum maçame que se fatigue pelo balanço ou a adernação, nenhuma vela a ser carregada pelo vento, nenhuma caldeira a ser rachada pelo vapor, nenhum incêndio a temer, uma vez que este aparelho é fabricado a partir de chapas metálicas e não de madeira, nenhum carvão que se esgote, uma vez que a eletricidade é seu agente mecânico, nenhum encontro a recear, uma vez que é o único a navegar em águas profundas, nenhuma tempestade a enfrentar, uma vez que desfruta, alguns metros apenas abaixo da superfície, uma tranquilidade absurda, mesmo estando uma tempestade gigantesca na superfície. Eis, professor, o navio por excelência. E se é verdade que o engenheiro confia mais na embarcação que o construtor, e o construtor mais que o próprio capitão, imagine então a confiança que deposito no Nautilus, uma vez que dele sou ao mesmo tempo capitão, construtor e engenheiro. O capitão Nemo falava com uma eloquência arrebatadora. O fogo de seu olhar e a paixão de seu gesto transfiguravam-se. Sim, ele amava seu navio como um pai ama um filho. Mas uma pergunta talvez indiscreta apresentava-se naturalmente e não pude me conter. Quer dizer que é engenheiro, capitão Nemo? Sim, professor, ele me respondeu. Estudei em Londres, Paris e Nova York, na época em que era um habitante dos continentes da Terra. Mas pôde construir, sem segredo, este admirável Nautilus? Cada uma de suas peças, professor Aronnax, veio de um ponto diferente do mundo e para uma destinação disfarçada. Sua quilha foi forjada no Creusot, o eixo de sua hélice na Pen e Companhia de Londres, as placas de ferro de seu casco na Leard de Liverpool, sua hélice na Scott de Glasgow. Seus reservatórios foram fabricados pela Caio e Companhia. De Paris, seu motor pela Grupp, na Prússia. Seu esporão nas oficinas de Motala, na Suécia. Seus instrumentos de precisão nos irmãos Hart e de Nova York, e etc. E cada um desses fornecedores recebeu meus planos sob nomes diversos. Mas, insisti, era preciso montar e encaixar as peças fabricadas dessa forma. Professor, instalei minhas oficinas, professor, num rochedo deserto, no meio do oceano. Ali, eu e meus operários, isto é, meus bravos companheiros, a que instruí e formei, realizamos o nosso Nautilus. Em seguida, concluída a operação, o fogo destruiu todos os restos, os vestígios de nossa passagem por esse rochedo, que eu teria explodido se pudesse. Devo então acreditar que esta embarcação custou uma fortuna, capitão. Professor, um navio de ferro custa 1.125 francos a tonelada. Ora, o Nautilus tem uma tonelagem de 1.500, o que dá 1.427.000 francos, arredondados. 2 milhões se incluirmos suas instalações, arredondando mais um pouco, 4 ou 5 milhões com as obras de arte e coleções de seu acervo. Uma última pergunta, capitão Nemo. Faça, professor Aronnax. Quer dizer que é então rico, milionário? Rico ao infinito, professor, e poderia, sem me constranger, pagar os 10 bilhões da dívida da França. Fitei demoradamente o extravagante personagem que me falava daquela maneira.
Estaria zombando de minha credulidade? O futuro me diria. Estima-se a área do globo terrestre ocupada pelas águas em 3.832.558 milímetros quadrados, ou seja, mais de 38 milhões de hectares. Essa massa líquida compreende 2.250 milhões de milhas cúbicas e formaria uma esfera com um diâmetro de 70 léguas, cujo peso seria de 3 quintilhões de toneladas. Para termos noção desse número, não podemos esquecer que o quintilhão está para o bilhão, assim como o bilhão está para a unidade, isto é, que há tantos bilhões no quintilhão quantas unidades no bilhão. Durante as eras geológicas, a Idade do Fogo sucedeu-se à Idade da Água. A princípio, o oceano foi universal. Em seguida, gradativamente, durante as eras silurianas, picos de montanhas foram surgindo, ilhas emergindo, desapareceram sob os dilúvios parciais, desapontaram novamente, sondaram-se, formaram continentes e, por fim, as terras assentaram-se, geograficamente, tais como os vemos. O sólido tomara do líquido uma área de 37.657 milhas quadradas, ou seja, 12.916 milhões de hectares. A configuração dos continentes permite dividir as águas em 5 grandes oceanos: o glacial Ártico, o glacial Antártico, o Índico, o Atlântico e o Pacífico. O Oceano Pacífico estende-se de norte a sul entre os 2 círculos polares e de oeste a leste entre a Ásia e a América, por uma extensão de 45 graus de longitude. É o mais tranquilo dos mares. Suas correntes são largas e lentas, suas marés fracas, suas chuvas abundantes. Assim era o oceano, que o destino me fadava a percorrer nas circunstâncias mais estranhas. Professor, disse o capitão Nemo, se for de seu agrado, mediremos nossa posição exata e estabeleceremos o ponto de partida desta viagem. Falta 15 minutos para o meio-dia. Vamos à superfície. O capitão apertou 3 vezes o botão de uma campainha elétrica. As válvulas começaram a expulsar a água dos reservatórios. O ponteiro do manômetro acompanhou, pelas diferentes pressões, o movimento ascensional do Nautilus até se imobilizar. Chegamos, disse o capitão. Dirigi-me à escada central que desemboca na plataforma, escalei os degraus metálicos e, pelas escotilhas abertas, alcancei o teto do Nautilus. A plataforma emergia apenas 80 centímetros fora da água. A polpa e a proa do Nautilus apresentavam aquela disposição fusiforme que o tornava comparável a um longo charuto. Observei que suas placas de ferro ligeiramente imbricadas assemelhavam-se às escamas que revestem o corpo dos grandes répteis terrestres. Estava então explicado por que, mesmo com os melhores binóculos, aquela embarcação sempre fora considerada um animal marinho. Próximo ao centro da plataforma, o scaler, semi-embutido no casco da embarcação, formava uma ligeira protuberância. Na proa e na popa erguiam-se 2 chaminés de pouca altura, com as paredes inclinadas e parcialmente fechadas por grossos vidros lenticulares, uma destinada ao timoneiro que dirigia o Nautilus, a outra onde se alojava o poderoso farol elétrico que iluminava sua rota. O mar estava magnífico, o céu imaculado, o longo veículo mal sentia as amplas oscilações do oceano. Um vento leste enrugava a superfície das águas. O horizonte, livre das nuvens, prestava-se às melhores observações. Nada tínhamos à vista, nenhum escolho, nenhum recife. Abraham Lincoln sumira. Restava apenas a imensidão deserta das águas. Equipado com o seu sextante, o capitão Nemo mediu a altura do Sol para determinar sua latitude. Esperou alguns minutos até que o astro viesse a florar a franja do horizonte. Enquanto observava, nenhum músculo seu estremecia e o instrumento não parecia
teria ficado mais imóvel num punho de mármore. Meio-dia, disse ele. Professor, quando quiser. Lancei um último olhar para aquele mar amarelado pelos aterros japoneses e desci novamente ao grande salão. Ali o capitão estabeleceu o prumo e calculou cronometricamente sua longitude, que controlou por precedentes observações de ângulos horários. Professor Aronnax, comunicou, estamos a 137 graus e 15 minutos de longitude a oeste. De que meridiano? Perguntei de pronto, esperando que a resposta do capitão talvez me esclarecesse acerca de sua nacionalidade. Professor, tenho diversos cronômetros, acertados pelos meridianos de Paris, Greenwich e Washington. Porém, em sua homenagem, usarei o de Paris. Resposta que não me disse nada. Inclinei-me e o comandante prosseguiu. 37 graus e 15 minutos de longitude a oeste do meridiano de Paris e 30 graus e 7 minutos de latitude norte, isto é a aproximadamente 300 milhas da costa do Japão. Estamos em 8 de novembro e ao meio-dia largaremos para nossa viagem de exploração submarina. Deus nos proteja, respondi. E agora, professor, acrescentou o capitão, deixo com seus estudos. Dê ordens para seguirmos para o nordeste, a uma profundidade de 50 metros. Aqui estão mapas de grande escala, onde poderá acompanhar a rota. O salão está à sua disposição e peço-lhe licença para me retirar. O capitão Nemo cumprimentou-me. Fiquei a sós, absorto em meus pensamentos, todos eles relativos ao comandante do Nautilus. Saberia eu um dia a nação a que pertencia aquele homem estranho, que se vangloriava de não pertencer a nenhuma nação? Quem teria provocado o ódio que ele votara à humanidade? Ódio que talvez buscasse vinganças terríveis. Seria ele um daqueles cientistas obscuros, um daqueles gênios maltratados, segundo a expressão de Conselho, um Galileu moderno ou um homem de ciência como o americano Maury, que teve a carreira ceifada por revoluções políticas? Ainda não podia dizê-lo. O acaso acabava de me lançar a bordo de uma embarcação. Ele tinha minha vida nas mãos e me recebia fria, mas hospitaleiramente. Por outro lado, nunca aceitou a mão que eu lhe estendia, nunca estendera-me a sua. Permaneci uma hora inteira mergulhado nessas reflexões, tentando desvanecer aquele mistério que tanto interesse tinha para mim. Em seguida, concentrei-me no vasto planisfério aberto sobre a mesa e pousei o dedo exatamente no ponto onde se cruzavam a longitude e a latitude observadas. O mar, como os continentes, tem seus rios, são correntes singulares, detectáveis por sua temperatura e cor, e das quais a mais notável é conhecida como a corrente do Golfo. A ciência identificou a rota de 5 correntes principais no globo, uma no Atlântico Norte, uma segunda no Atlântico Sul, uma terceira no Pacífico Norte, uma quarta no Pacífico Sul e uma quinta no Oceano Índico Sul. É inclusive provável ter existido uma sexta corrente no Oceano Índico Norte, quando os mares Cáspio e Aral, reunidos às grandes lagoas da Ásia, formavam apenas uma única e mesma extensão de água, pois justamente no ponto indicado, no planisfério, passava uma dessas correntes, a Kuro e Sivo, dos japoneses, a Rio Negro, que, partindo do Golfo de Bengala, onde é aquecido pelos raios perpendiculares do Sol, dos trópicos, atravessava o Estreito de Malaca, percorre a costa da Ásia e faz uma curva no Pacífico Norte até as ilhas Aleutas, correando troncos de canfoeiros, além de outros produtos nativos, e constatando nitidamente pelo índico de suas águas quentes com as ondas do oceano. Era nessa corrente que o Nautilus entraria. Percorria com o olhar, vi
que se perdia na imensidão do Pacífico, arrastando-me junto com ela, quando Ned Land e Conselho apareceram à porta do salão. Fazia algum tempo que eu não via os meus amigos. Meus dois bons companheiros não acreditavam nas maravilhas acumuladas à sua frente. Onde estamos, professor? Onde estamos? Exclamou o canadense. No Museu de Quebec? Com a licença do patrão, replicou o conselho. Parece o palácio de Sommerard. Amigos, respondi fazendo um sinal para que entrasse. Vocês não estão nem no Canadá nem na França, mas a bordo do Nautilus e a 50 metros abaixo do nível do mar neste momento. Sou obrigado a acreditar no patrão, uma vez que o patrão afirma, mas, francamente, este salão é feito para assombrar até mesmo um Flamengo como eu, diz Conselho. Assombre-se então, amigo, e preste atenção, pois o que não falta aqui é trabalho para um classificador do seu calibre. Conselho não precisava de meu estímulo. O bom rapaz, debruçado sobre as vitrines, já murmurava palavras da língua dos naturalistas. Classe dos gastropódes, família dos bucinídeos, gênero das porcelanas, espécie Cyproea madagascariensis, etc. Enquanto isso, Ned Land, nem um pouco conquiliólogo, interrogava-me sobre minha entrevista com o Capitão Nemo. Eu descobrira que ele era de onde vinha, aonde ia, a que profundezas nos arrastava, quis saber de tudo, enfim, 1000 perguntas que não me deixavam tempo de responder. Contei-lhe tudo o que sabia, ou melhor, tudo o que não sabia, e perguntei o que ele ouvira por sua vez. Não vi nada, professor, respondeu o canadense. Nem sequer percebi a tripulação deste navio, por acaso seria elétrica também? Elétrica, Ned Land? Com 1000 arpões, não é o que parece. Mas e o senhor, professor Aronnax? Insistiu Ned Land, que não recuava com facilidade. Consegue me dizer quantos homens há a bordo? 10, 20, 50, 100? Não saberia responder, mestre Ned Land, mas, creia-me, abandone temporariamente a sua ideia de se apoderar ou fugir do Nautilus. Esta embarcação é uma das obras-primas da indústria moderna, e eu lamentaria não tê-la conhecido. Muita gente aceitaria a situação que nos é proporcionada no momento, nem que fosse para passear em meio a essas maravilhas. Portanto, modere-se e tratemos de ver o que acontece à nossa volta. Tenhamos paciência, mestre Ned Land. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Temos comida, tudo do bom e do melhor para comer, beber, uma vista maravilhosa, viajamos para todo lado, de graça. Claro que não gostamos de estar longe das nossas famílias, mas tenhamos paciência. Vamos apostar no futuro e ver no que vai dar. Ver? Exclamou o operador. Mas não vemos nada, não veremos nada aqui nesta prisão de aço. Avançamos, navegamos às cegas. Ned Land mal terminara de pronunciar essas palavras quando fomos subitamente mergulhados numa escuridão, uma escuridão total. O teto luminoso se apagou e de forma tão abrupta que meus olhos sentiram uma espécie de dor análoga à produzida pela passagem contrária das profundezas trevas à luz mais ofuscante. Emudecemos, paralisados, sem cogitar a surpresa agradável ou desagradável que nos aguardava. Escotilhas corriam nos flancos do Nautilus. É o fim do fim, disse Ned Land. Ordem das hidromedusas, murmurou o conselho. Subitamente o dia voltou a adentrar o salão através de 2 aberturas oblongas, revelando as massas líquidas intensamente iluminadas pelas irradiações elétricas. 2 placas de cristal nos separavam do mar. Tremi ao pensar que a frágil parede pudesse estourar, mas esta era arrimada por robustas armações de cobre que lhe davam uma resistência praticamente infinita. O mar oferecia uma visibilidade perfeita num raio de 1 milha em torno do Nautilus. Que espetáculo!
Quem poderia descrevê-lo? Quem seria capaz de pintar os efeitos da luz através daqueles tapetes translúcidos, ou a delicadeza de suas gradações sucessivas até as camadas inferiores e superiores do oceano? Conhecemos o aspecto diáfano do mar, sabemos que sua cristalidade é maior que da água de mina. As substâncias minerais e orgânicas que ele mantém em sua suspensão chegam inclusive a aumentar sua transparência. Em certas partes do oceano, nas Antilhas, vê-se com surpreendente nitidez o leito de areia 145 metros abaixo da linha da água, e a força de penetração dos raios solares parece deter-se a uma profundidade de apenas 300 metros. Porém, no meio fluido percorrido pelo Nautilus, a cintilização elétrica produzida-se no seio das próprias ondas. Não era mais água luminosa, mas luz líquida. Achei muito interessante isso que ele disse aqui. Em certas partes do oceano, nas Antilhas, isso na época dele, hoje em dia não deve ser assim mais não, há quase 150 anos atrás. Hoje, com a poluição e tudo mais, não deve ser mais não. Em certas partes do oceano, nas Antilhas, por exemplo, vê-se com surpreendente nitidez o leito de areia a 145 metros abaixo da linha da água. Meu Deus, a profundidade de enxergar uma profundidade. Meu Deus do céu, imagina como era principalmente essa água límpida, cristalina, né, nesse local. A admitirmos a hipótese de Ehrenberg, que acredita numa iluminação fosforescente dos fundos submarinos, a natureza certamente reservou para os habitantes do mar um de seus mais prodigiosos espetáculos, o qual me era dado contemplar pelos 1000 jogos de luz. De ambos os lados eu dispunha de uma janela aberta para esses abismos inexplorados. O salão escuro realçava a claridade externa e observávamos como se aquele puro cristal fosse o vidro de um imenso aquário. O Nautilus parecia imóvel, pois faltavam-nos pontos de referência. Às vezes, entretanto, as linhas de água rasgavam por seu beque, corriam diante de nossos olhos a uma velocidade inaudita. Maravilhados diante daquelas vitrines, nenhum de nós rompia o silêncio de estupefação quando o conselho saiu-se com esta: "Não queria ver, amigo Ned Land? Pois bem, está vendo." Curioso, curioso. Reagia o arpoador canadense, que, esquecendo-se dos rompantes e dos planos de fuga, quedava-se embasbacado. E viria gente de longe admirar o espetáculo. "Ah!" exclamei. "Compreendo a vista desse homem. Ele criou um mundo à parte, monopolizando para seu regalo as mais assombrosas maravilhas." "Mas e os peixes?" observou Ned Land. "Não vejo peixes." "Que diferença se faz para você, Ned Land?" desafiou o conselho. "Você não os conhece mesmo." "Eu? Um pescador?" indignou-se Ned Land. E uma discussão sobre o assunto teve início entre os dois amigos, pois se ambos eram versados em peixes, cada um o era à sua maneira bem peculiar. Todo mundo sabe que os peixes formam a quarta e última classe do ramo dos vertebrados. Foram definidos bastante razoavelmente. Vertebrados com circulação dupla e sangue frio, que respiram por brânquias e vivem na água. Compõem duas distintas espécies: a série dos peixes ósseos, isto é, aqueles cuja espinha dorsal é feita de vértebras ósseas, e os peixes cartilaginosos, isto é, aqueles cuja espinha dorsal é formada por vértebras cartilaginosas. O canadense talvez conhecesse essa distinção, mas Conselho sabia muito mais que isso, e agora que era amigo Ned Land, julgava inadmissível que este fosse menos instruído do que ele. Disse-lhe então: "Amigo Ned Land, você é um matador de peixes, um pescador fora de série. Apesar de ter fisgado inúmeros desses interessantes animais, aposto que não saberia como classificá-los." "Pois sei,"
respondeu seriamente o arpoador. Os peixes são classificados em peixes comestíveis e não comestíveis. Eis a distinção típica de um glutão, respondeu o conselho. Mas saberia me dizer a diferença que há entre peixes ósseos e cartilaginosos? Até aí eu vou, mas não posso falar mais nada. E quanto à subdivisão dessas duas classes, Ned Land? Eu nem desconfio, respondeu o canadense. Mas gosto de um peixe frito, um peixe assado, grelhado, ao molho. Você é um louco, Ned Land. Só pensa em comida, comida, comida. Pois bem, amigo Ned Land, escute e decore. Os peixes ósseos subdividem-se em 6 ordens. Primo, os acanthopterygios, cuja maxila superior é completa e móvel, cujas brânquias ostentam a forma de um pente. Essa ordem compreende 15 famílias, isto é, 3/4 dos peixes conhecidos. Exemplo, a perca comum. Uma iguaria, respondeu Ned Land. Segundo, prosseguiu o conselho, os abdominais, que têm as nadadeiras ventrais penduradas sobre o abdômen e atrás dos peitorais, em vez de soldados aos ossos da espádua, ordem que se divide em 5 famílias e que compreende a maior parte de peixes de água doce. Exemplo, a carpa e o lúcio. Não posso comer o meu amigo. Sobre o que está falando, Ned Land? Perguntou-lhe o conselho. Meu amigo Lúcio. Eu tenho um amigo chamado Lúcio. Engraçadinho. Grande coisa, desdenhou o canadense. Peixes de água doce. Tértil, disse o conselho. Os subbranquiais, cujas nadadeiras ventrais despontam das peitorais, juntando-se logo em seguida aos ossos da espádua. Essa ordem engloba 4 famílias, Ned Land. Exemplos, patruças, rodovalhos, linguados, barbos, soles, etc. Excelente, excelente, exclamava o arpoador, que não queria considerar os peixes senão sob o ponto de vista culinário, como comida. 4º, prosseguiu o conselho, sem desarmar-se, os ápodos, com o corpo alongado, desprovidos de nadadeiras ventrais e recobertos por uma pele grossa e quase sempre viscosa, ordem que compreende uma única família. Exemplos, a enguia e o gimnoto. Medíocre, medíocre, respondeu Ned Land. 5º, disse o conselho, os lofobrânquios, que têm maxilas completas e livres, mas cujas brânquias são formadas por pequenos pompos dispostos aos pares ao longo dos arcos bronquiais. Essa ordem compreende apenas uma família, tipo os hipocampos ou cavalos marinhos e os pégasos dragões. Recapitulando, branquiais. Mal, mal, muito mal, explicou o arpoador. 6º, enfim, diz conselho, os plectognatos, cujos osso maxilar sonda-se no flanco da intermaxila, que forma a mandíbula, e cuja arcada palatina encaixa-se por sutura com o crânio, o que a torna imóvel, ordem que carece de autênticas nadadeiras ventrais e se compõe de 2 famílias. Exemplo, os tetrodontes e os peixes-lua. Ned Land. Bons para estragarem uma caldeira, exclamou o canadense. Entendeu, amigo Ned? Perguntou o sábio conselho. Nadinha de nada, amigo conselho, respondeu o arpoador. Mas continue, pois você é deveras interessante. Quanto aos peixes cartilaginosos, Ned Land, prosseguiu imperturbavelmente o conselho, compreende-se apenas 3 ordens. Melhor assim, fez Ned Land. Primo, os ciclostomos, cujas maxilas cravam-se num aro móvel e cujas brânquias respiram através de numerosos orifícios. Essa ordem compreende uma única família. Exemplo, a lampreia. Melhor ser amigo dela, respondeu o conselho. Respondeu Ned Land. Segundo, os celáqueos com brânquias semelhantes às dos ciclostomos, mas cuja maxila inferior é móvel. Essa ordem, que é a mais importante da classe, Ned Land,
compreende duas famílias, tipos, a arraia e os esqualos. O quê? Ned Land disse. Raias e tubarões na mesma ordem? Pois bem, amigo conselho, no interesse das raias, não aconselho a colocá-los juntos com os tubarões no mesmo aquário. Tértil, respondeu o conselho, os estuarinos, cujas brânquias são abertas, quase sempre por uma única fenda, dotada de um opérculo, ordem que compreende 4 gêneros, tipo o esturjão. Ah, amigo conselho, você guardou o melhor para o fim, pelo menos do meu ponto de vista. Esse é tudo. Esse é uma delícia, o esturjão. Sim, caro Ned, respondeu o conselho, mas veja que, sabendo isso, ainda não sabemos nada, pois as famílias subdividem-se em gêneros, subgêneros, espécies, variedades. Veja, amigo conselho, disse o arpoador, debruçando-se sobre o vidro da escotilha. Um desfile de raridades. Sim, peixes, exclamou o conselho. É como se estivéssemos admirando um aquário. Não, discordei, pois um aquário não passa de uma gaiola, e esses peixes são livres como um passarinho nos ares, amigo conselho. Pois bem, amigo conselho, os nomes, pedi Ned Land. Disso, respondeu o conselho, não sou capaz, e da alçada do patrão. E, com efeito, o bom rapaz classificador maníaco não era um naturalista, e não sei se teria... E, com efeito, o bom rapaz classificador maníaco não era um naturalista, e não sei se teria distinguido um atum de uma cavala. Resumindo, o oposto do canadense, que nomeava todos aqueles peixes sem titubear. Um peixe-porco, eu dizia. E um peixe-porco chinês, acrescentava Ned Land. Gênero dos balistas, família dos eclerodérmicos, ordem dos plectognatos, murmurava conselho. Creiam-me, juntando os dois, Ned Land e conselho, teriam dado um eminente naturalista. O canadense não se enganara. Um cardume de peixes porcos, com o corpo estufado pela granulosa, equipados com um esporão na barbatana dorsal, brincava em torno do Nautilus, agitando as 4 fileiras de espinhos que se eriçavam de ambos os lados de sua cauda. Nada mais admirável que o seu revestimento cinzento por cima, branco por baixo, cujas manchas douradas tremeluziam no escuro remanso das ondas. Entre eles bailavam raias como toalhas ao vento, e para minha grande alegria, entre elas identifiquei a raia chinesa, amarela em cima, rosa claro no ventre, dotada de 3 esporões atrás do olho, espécie rara e mesmo questionável no tempo de Lacepede, que nunca a vira senão numa coletânea de desenhos japoneses. Durante umas 2 horas, o Nautilus foi escoltado por um infindável exército aquático, em meio às suas brincadeiras e piruetas, enquanto rivalizavam em beleza, brilho e velocidade, distinguia o bodião verde, o salmonete da vasa, marcado por uma dupla risca preta, o góbio eleutrídeo, com a cauda arredondada, branco, com a mancha roxa nas costas, a escombrida japonesa, admirável alcoviteira desses mares, com o corpo azul e a cabeça prateada, reluzentes azulinos, cujo nome dispensa qualquer descrição, esparídeos listrados, com nadadeiras alternadas em azul e amarelo, esparídeos agaloados, decorados com a faixa preta na cauda, outros igualmente espartilhados com 6 cinturões, holostomos, verdadeiras bocas em bicel, ou galinholas marinhas, dos quais alguns espécimes alcançavam 1 metro de comprimento. Salamandras do Japão, moreias equinoides, serpentes de 2 metros, olhos inquietos e pequenos dentes serrilhados, etc. Nosso assombro não tinha limites. Nossas interjeições não se esgotavam. Ned Land renomeava os peixes, conselho classificava-os, e eu,
Eu me extasiava diante da graciosidade de seus meneios e da beleza de suas formas. Jamais me fora dado flagrar aqueles animais vivos e livres em seu elemento natural. Não citarei todas as variedades que passaram assim diante de nossos olhos deslumbrados.